Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4/6/2020. Tudo bem com vocês? E hoje nós estaremos fazendo a nossa aula de História, tá? A última parte de Noção de Estado, da parte 3, no nosso livro da unidade 3, de História, a partir da página 13, tá? Então peguem o lápis de vocês, sublinhem o que vocês julgarem importante, de acordo com as coisas que vou falando no vídeo, tá? Para vocês irem sublinhando no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo com vocês assim, essa imagem que nós estamos vendo, da noção de Egito, Mesopotâmia. Então quando eu falo em Egito, você pensa em quê? Quando alguém me fala em Egito, eu penso em pirâmide. Quando alguém me fala em Egito, eu penso em múmias. Então vamos lá. Muito bem. Então, olha só. Nós vamos conhecer um pouquinho do Egito hoje, tá? Aconteceu há cerca de 100 mil anos atrás, em 3.200 a.C. a 525 a.C., tá? Em 525 a.C., no nascimento do Estado egípcio, a invasão pérsia. Então, em 1525, os persas tomam o Egito e a região se transforma em uma satrápia, uma província do Império da Pérsia, no estado do Egito Antigo. Ficava no norte, no nordeste da África, tá? Em uma região cortada pelo rio Nilo. Esse é um trecho do rio Nilo hoje. Atualmente o rio Nilo está desse jeito, lindo, tá? Agora vamos lá. Falando em rio Nilo, o que acontece? As cheias regulares no rio Nilo permitem um dinamismo, uma vida cotidiana na região. Então, o rio Nilo era utilizado para transportar barcos de mercadorias e pessoas. Sua água também era utilizada para consumo, pescaria e ainda fertilizava as margens, ajudando na agricultura, da qual é um dos grandes marcos da economia, é a agricultura, tá? O ciclo de cheias no rio Nilo definia como ocorreria o cultivo na agricultura, praticada na época, em obediência às estações do ano, tá bom? Então, e no livro de vocês, na página 13, tá? Tem uma figura do trecho do rio Nilo também. Então, me falando que entre os antigos egípcios havia muito trabalho. Eles precisavam, especialmente, realizar o aproveitamento das águas do rio Nilo. Então, eles aproveitavam bastante a água do rio Nilo com a construção de diques, canais de irrigação, represas, sistemas de drenagem. Por conta de tantos desafios que eles enfrentavam no dia a dia, desenvolveram um notável conhecimento a respeito dos ciclos da natureza, necessário para lidar com as cheias e as vazantes do rio. Criaram um sistema, tá, da escrita e se destacaram nas obras de arquitetura. Então, vamos lá. Vamos lá. Um dos principais meios de sobrevivência era a agricultura, tá? O que aconteceu? Sociedade, eles foram formados como uma sociedade de catas. E o que seria essa sociedade de catas? Uma sociedade mais rígida, com pouca movimentação social. A posição da pessoa era decidida pelo nascimento, tá? A partir do nascimento de uma pessoa que saberia a triagem que iria ser seguida. E não eram pelos bens nem pelas riquezas que definiam a posição do indivíduo, uma linhagem, e sim a linha de nascimento, a vitalícia, a hereditariedade. Ele é neto de quem? Ele nasceu, entendeu? Era assim que funcionava, tá? Então, o que aconteceu? Nós estamos vendo agora a organização política
o estado entre os antigos egípcios, lá na página 14 do livro de vocês. Então, observem essa pirâmide, tá? Lá em cima, aqui está lá em cima, Faraó. E quem era Faraó? Vocês lembram? Quando fala Faraó, o que vem à sua cabeça? O que acontece? O rei Faraó acumulava várias funções. Ele era um rei, um poder político e religioso muito grande, tá? O povo via Faraó, o rei Faraó, como um Deus vivo, tá? A estrutura política era monárquia, teocrática, tá? Isso durante o Egito Antigo. E depois do Faraó, nobres e sacerdotes. Depois dos soldados, escribas. Os escribas eram, vamos supor, o contador do Egito. Então, eles trabalhavam, os escribas, eles trabalhavam, cobravam impostos dos camponeses, dos artesãos, dos escravos, eles cobravam impostos, porque todo o cálculo quem fazia eram os escribas, tá bom? Então, observem bem. Sendo que, seguindo essa linhagem vamos supor, da hierarquia, né? O que acontece? Os escravos, eles não eram como uma fonte de renda, tá, do Estado. O que acontecia? Então, vamos lá. A camada superior, lá em cima, vamos supor, dos comerciantes, dos escribas para cima, tá? Eram as famílias do faraó, os sacerdotes, os sacerdotes eram, assim, eram os representantes dos deuses nos templos, tá? Então, na camada inferior da sociedade, que eram os camponeses e escravos, os escravos eram prisioneiros de guerra, tá? A base da economia, onde eles produziam para a sua sobrevivência para o Estado, eram os camponeses. Os camponeses, eles plantavam, eles cultivavam. Se vocês olharem bem na pirâmide, vocês vão ver isso, eles trabalham o tempo todo, os camponeses. Então, eles trabalhavam para a sobrevivência deles e para o Estado. Eles trabalhavam muito, tá? Até porque era um governo centralizado. Era um governo centralizado, tá? Era um politeísmo que acreditava em vários deuses. Era uma religião politeísta. E o que acontece? O politeísmo, então eles têm no politeísmo o zoomórfico, que é a forma animal, eles adoravam vários deuses. O antropomórficos, que era a forma humana, tá? E o antroposomórfico, que era a forma humana e animal, tá? E eles acreditavam vidas após morte. Eles acreditavam que as pessoas podiam ressuscitar. Então, eles acreditavam na imortalidade de alma. Levou os egípcios a fazer a mumificação. Então, a maioria das coisas que nós temos hoje sobre empalhamento, mumificação, veio desse tempo. Tá? Lá do Egito, tá? E agora, as pirâmides, o que acontece? As pirâmides eram tumbas, tá? Não eram templos, não. E eram, assim, construções funerárias, tá? As pirâmides. Então, como os escravos não era a base, tá? Mas, não era uma base, era um sistema que eles tinham. Então, o que aconteceu? Faraó. Então, teve um faraó chamado Amenófis. Amenófis IV foi responsável que instituiu o monoteísmo.
com o objetivo de enfraquecer os sacerdotes. Mas olha só, eles não trabalhavam juntos, os sacerdotes, juntamente com o faraó? Sim, mas o objetivo de Faraó era acabar com os sacerdotes, ele queria ser único, tá? O monoteísmo tinha um objetivo de diminuir tudo, diminuir, vamos supor, o que os sacerdotes faziam? Porque Faraó queria ser o centro de tudo, como ele era considerado um Deus vivo, o povo considerava ele assim, desse jeito, tá? Agora vamos lá. Observe essa figura. Quando vocês veem essa figura, o que nós estamos vendo? Faraó sentado e sendo servido, tá? E era assim que ele era tratado o tempo inteiro, tá? E no livro de vocês, na página 14, nós vamos estar vendo, vamos lá, observem esse mapa. No livro de vocês, tem esse mapa, esse mesmo desenho, tá? Então, o que diz assim, ó. No Antigo Egito, nas áreas próximas ao rio Nilo, formaram-se diversas comunidades, chamadas de momos pelos historiadores. Com o tempo, essas comunidades se juntaram ao redor de dois reinos. O Alto Egito, que se vocês observarem, tá aqui no mapa, tá? O Alto Egito, aqui, o Alto Egito, que fica ao sul, tá? E o Baixo Egito ao norte. O Baixo Egito, ó, aqui em cima, ó, o Baixo Egito, tá? Depois de muito tempo, os dois reinos se uniram, desta vez em torno de um único governo, Menes, que, segundo a tradição de alguns pesquisadores, tornaria-se o primeiro faraó, tá? Então, se vocês observarem nesse mapa, vão ver direitinho o rio Nilo, tá? E o Egito em volta do rio Nilo. Próxima figura. Observem essa cena. Que, assim, a grande economia antigamente no Egito Antigo era a agricultura, da qual eram os camponeses que trabalhavam, tá? Para o Estado. Então, vocês vão observar, tem a pecuária, tem a agricultura, tem o transporte lá no rio Nilo, tá vendo? Então, ali tinha vida beirando todo o rio, tá? Eles aproveitavam o rio para sobreviverem também. E na página 15 de vocês, vem falando assim, mas o faraó não governava sozinho, tá? Ele queria ser sozinho, ele era a cabeça de tudo. O Estado no Antigo Egito era formado por um grande número de funcionários. Os mais altos funcionários, por exemplo, eram responsáveis pela cobrança de tributos da população e pela distribuição de alimentos. Havia também administradores de províncias, supervisores de canais e de diques e até mesmo os funcionários responsáveis pelo planejamento de construções, onde eles sempre tinham que estar fazendo manutenção, tá? Devido ao grande calor nessa área, então para poder ficar uma coisa mais organizada, assim, para não ficar destruída as coisas, então ele sempre trabalhava, era o tempo todo, então tinham pessoas com essas funções, tá? A maior parte da população trabalhava na agricultura e como artesãos. Havia também um pequeno número de pessoas escravizadas, tá? Que no caso estavam fugindo da guerra. Eram guerreiros. Agora observe essa cena. O rei Faraó sentado no trono. E era assim que ele gostava de se sentir. E era assim que ele era adorado pelo povo. Que o povo achava, o faraó, tá? Que ele era único. Então vamos lá.
atividades no livro de história, tá bom? Nós temos atividades na página 16, nós temos atividades na página 17, nós temos atividade na página 18, tá? E nós temos atividade na página 19, tá? E assim nós encerramos a nossa unidade 3 do nosso livro de história, tá? Mas na próxima aula eu vou estar fazendo algumas revisões para vocês responderem e tudo mais, até porque esse conteúdo foi bem extenso, então para saber como é que vocês estão, tá? O que vocês conseguiram absorver, se o nosso objetivo foi alcançado, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.